Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo hoje, mais uma vez, de adorarmos ao Senhor e agradecer, pelos 66 anos da Igreja Batista Regular da Graça. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã com uma oração. Eu convido o irmão Gleidson que faça uma oração agradecendo a Deus por este culto. Nosso amado Deus, nós agradecemos, Pai Celestial, a oportunidade de chegar na tua casa nessa manhã, meu Deus. Nós agradecemos o privilégio que temos de servir ao Senhor, ó Deus, e de forma especial nessa data, ó Deus, onde estamos no igreja do Senhor, ó Deus, fazendo esta conferência de gratidão ao Senhor pela existência da nossa igreja, meu Deus, pela existência desse trabalho do Senhor, meu Deus. Também pelo privilégio que temos de sermos usados pelo Senhor, meu Deus, para a propagação do teu Evangelho, da palavra do Senhor, ó Deus, através desta igreja. Nós agradecemos, meu Deus, porque somos servos do Senhor, meu Deus, e temos essa oportunidade de representar o Senhor Jesus Cristo neste lugar. Pessoas de culto para a honra e glória do Deus Santo Nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido os amados irmãos a se colocarem em pé para cantarmos o hino do nosso cantor cristão, hino 9, Santo. 9 do nosso cantor cristão, Santo.
pé, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, Efésios, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou convidar a igreja a participar da leitura. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos em uníssono os versículos pares. Efésios 2, iniciando do versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Todos já encontraram? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora governa os filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos ler novamente, todos juntos, o versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, está no céu, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos à Tua casa. Agradecemos também pela leitura, pela porção lida da Tua palavra, que nós possamos guardar nos nossos corações e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, todos os dias. Abençoa a nossa igreja, cada um dos irmãos que chegaram, pelos que ainda vão chegar, que o Senhor possa estar abençoando, trazendo, Senhor, debaixo da Tua proteção. Abençoa também o pregador, pela mensagem que iremos ouvir logo mais, que nós possamos estar atentos. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela leitura, mais uma vez. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar mais um hino do nosso cantor cristão. Desta vez o hino número 7 tem como título Maravilhas Divinas. Hino do nosso cantor cristão, número 7, Maravilhas Divinas. Seu grande amor, todos vinde louvar.
Eu vou agora dar oportunidade para a igreja, que terá momento de recitar seus versículos, tá bom? Versículos decorados ou versículo lido. Então, quem tiver um versículo para compartilhar, você agora tem a oportunidade. Isaías 6, do 11 ao 13. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará dela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Há mais alguém? Salmo 25, versículo 12 e 13. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará nele, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial de Deus. Fátima. Tiago 1:5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, que seria dado. 1 Timóteo 4, 14, 15 e 16. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem. Efésios 4, 1 e 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Antes, seja um para com o outro benigno e compassivo, feitos a poucos, uns aos outros, como também Deus Cristo com outros. Muito bem. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorbeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 4, 41. E sentiram grande terror, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Salmo 103, versículo 3 e 14. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas assim que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Muito bem. Há mais alguém? No Conceição? Grava para os dores, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, qual me amou e entregou a si mesmo por mim. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Muito bem. Segundo Pedro 3:9. Capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Vamos cantar mais um hino. Desta vez nós vamos cantar o hino 136,
do nosso cantor cristão também, Estudo Bíblico. Hino 136 do nosso cantor cristão, Estudo Bíblico. Vamos cantar a primeira, segunda e a quinta estrofe, tá bom? Primeira, segunda e a quinta estrofe. Antes de passarmos a palavra ao pastor, iremos cantar o hino Tu me susterás. Tu me susterás. Hino número 164 do Inário Louvores ao Senhor. Hino 164, Tu me susterás. Eu convido os amados a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos passar um bom tempo sentados. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo por crer, seguirás me guiar, sempre me susterás, por tua graça e amor.
Os irmãos podem sentar. Graças a Deus já cantamos. Agora eu passo a palavra ao pastor Wellington e em seguida passar a palavra para o nosso preletor. Bom dia, meus amados. Alegria estar de volta à casa do Senhor nosso Deus. Estamos alegres por mais essa comemoração, 66 anos, também pela presença do nosso querido e amado irmão, pastor Almir Marcolino. Deus abençoe sua vida, tem sido um tempo maravilhoso, desde segunda-feira, quando ele chegou, tivemos um tempo na ordem dos ministros, e dando continuidade aqui na nossa igreja. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem, e vou pedir ao pastor Ronaldo, que nos visita. Alegria também tê-lo conosco, pastor. Peço que o senhor ore pela mensagem. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, pelo dia maravilhoso que nos dá na tua santa paz ao retorno da sua casa nesta manhã. Abençoe os irmãos que vieram nesta manhã, que estão conosco aqui na comunhão do teu Santo Espírito, para que nós juntos realmente reverenciarmos e glorificarmos o teu santo nome. Assim eu te peço, um beijo especial pela vida do pastor Almir Marcolino e também pela mensagem da tua palavra que vai ser exposta pelo teu servo nesta manhã. Que tu possas realmente aplicá-la aos nossos corações e nós sairmos daqui nesta manhã regozijados com a tua palavra. Te peço não porque tenho merecimento, mas não porque o Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pastor Almir. Deus abençoe. Bom dia. Uma das coisas que me intrigava era saber como que as pessoas tinham aprendido aquilo que elas faziam tão bem no que é comum na vida. Por exemplo, como é que elas aprendiam a lidar com a terra, como foi que elas aprenderam a lidar com a terra e plantar diversos tipos de plantações e cada uma de modo apropriado, de maneira que elas viessem a frutificar. Então, andando aí muitas vezes na zona rural, vendo a maneira como os agricultores plantavam, alguns deles sem uma educação formal, mas aquilo que eles faziam também tão bem, tinha um certo jeito de plantar arroz, um certo jeito de plantar feijão, milho. Eu ficava perguntando como foi que eles aprenderam. Aquela geração com quem eu estava mantendo contato, foram os nossos pais, eles fizeram assim, a gente continua fazendo. Talvez se eu tivesse acesso aos pais deles, eles diriam, foi com a geração anterior, e assim por diante. Mas e aí, como esse aprendizado iniciou? Até que um dia eu me deparei com o texto de Isaías, capítulo 28, versos 23 a 26, onde ficou claro como foi que as pessoas aprenderam no que tange a vida comum, no que tange aos seus trabalhos e as várias coisas. Isaías 28, 23 a 26, todo o contexto segue, mas eu quero apenas destacar este ponto. Diz assim: prestem atenção e ouçam a minha voz, estejam atentos, ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar
e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui e devidamente o ensina. Isaías aqui nos descreve primeiro como era certas plantações no seu tempo e na sua terra, ali na Judéia, em Canaã. Como é que eles faziam? Ele começa com perguntas retóricas, mostrando que o cultivo da terra era feito por etapas e feito de maneira que a terra pudesse ser aproveitada e dar o devido fruto. Ele diz, o agricultor não está sempre lavrando, ele não está sempre semeando, ele não está sempre arando, isso é, abrindo os sulcos, desfazendo os torrões, os grandes pedaços de terra, não. Ele nivela o terreno, ele passa o arado, aí ele espalha o cominho, aliás, o endro, mas ele semeia o cominho. O trigo ele vai plantar nos sulcos que o arado abriu, a cevada ele vai plantar no devido lugar, e o centeio ele planta ali nos limites, nas bordas. Então há toda uma ciência, todo o conhecimento para ele agir desta determinada maneira. E por quê? Por que ele age assim? Quem o ensinou a agir assim? Aí o verso 26 responde: foi Deus. Deus instruiu. E ele vai, depois na segunda parte, aqui é uma poesia com 2 grandes estrofes, ele vai mostrar como isso é debulhado, como é que ele faz a debulha, depois de colher, como é que ele faz essa debulha. Então ele debulha o endro de uma determinada maneira, o cominho de outra maneira e assim por diante. E no verso 29 ele diz: isso aí vem do Senhor dos Exércitos. Sim, Deus instruiu as pessoas como cultivar a terra. É o que nós chamamos a graça comum, a revelação natural, uma revelação que Deus dispôs na natureza, na capacidade que cada ser humano tem de pensar, de raciocinar, de observar essa natureza e tirar conclusões. Mas tudo isso vem de Deus. Mas esse mesmo Deus que revelou às pessoas como cultivar a terra, esse Deus também nos revelou como cultivar a vida cristã, que tem sido o nosso tema. Como é que nós devemos cultivar a vida cristã? E ele fez esta revelação agora através daquilo que nós chamamos revelação especial, não mais a revelação geral, comum, da graça comum, disponível a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, mas através da sua palavra ou de meios especiais para pessoas que ele escolheu, em épocas que ele escolheu e em lugares que ele escolheu. E para nós hoje esta revelação foi registrada, foi inspirada nas Escrituras. Então nas Escrituras nós temos o registro da revelação dado por Deus, mas um registro inspirado, um registro garantido que nos mostra que nos mostra que esta revelação veio de Deus. E o propósito desta revelação é exatamente nos ensinar a cultivar a vida cristã, a viver de uma maneira que agrade a Deus. Um texto que claramente demonstra isso, um texto até muito conhecido, é na carta que Paulo escreveu, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 3, a partir do 14: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Falando dos falsos mestres, Paulo então exorta Timóteo, dizendo: mas Timóteo, você não deve fazer como eles, não. Você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Esta carta é quase como um testamento de Paulo a um dos seus principais e mais queridos colaboradores. Foi a última carta que nós temos escrita por Paulo. Ele já estava no seu segundo aprisionamento na cidade de Roma. Não é aquele aprisionamento narrado em Atos 28, é um segundo aprisionamento. Agora ele não está mais aprisionado numa casa que ele mesmo havia alugado, como foi o primeiro aprisionamento, mas ele já está nas cadeias romanas mesmo, aguardando já o final de sua vida. Inclusive ele acredita que dali ele não sai mais, e ele então escreve essa carta a Timóteo, pedindo que Timóteo fosse vê-lo. Ele está se sentindo um tanto sozinho, com muita saudade de Timóteo, e pede para Timóteo ir vê-lo, e escreve essa carta também de exortação. E ele diz isso: permanece naquilo que você aprendeu. Desde a infância, desde que você era menino, você conhece as sagradas letras. Muito interessante isso. Deus escolheu se revelar a nós através de escritos, através da Escritura. Não foi uma opção nossa, não foi uma escolha nossa, foi Ele que escolheu. Então, o povo de Deus deve lembrar disso. O povo de Deus deve primar por aprender a ler, ler bem e gostar de ler. Isso não é opção. Por quê? Porque o nosso Deus escolheu se revelar a nós através de um texto escrito, através de uma escritura, nos dando seus ensinamentos numa linguagem gramaticada. Precisamos conhecer, por exemplo, o nosso idioma, o português, saber o que é cada coisa, porque só assim é que a gente entende o que foi escrito. Satanás tem tentado mudar esta coisa com certas filosofias interpretativas, com certas teorias linguísticas, muito comum nas universidades, de que não importa muito o que foi escrito, importa é o que você entendeu, né? A teoria da interpretação do leitor. O leitor é que determina o que foi escrito. Mas preste um pouco atenção como os proponentes desta teoria se traem. Quando eu digo o seguinte, ó, não importa muito o que o autor pretendeu, importa o que você entendeu. Quando eu estou dizendo isso, o que eu espero que você entenda? O que eu disse. Quando eu proponho essa teoria, eu já estou derrubando a própria teoria que eu estou propondo. Que diz Romanos: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né? Porque, olha, não importa muito o que as pessoas falam, importa o que você entende. Aí você pode dizer para mim: então não importou muito isso que você disse, importa o que eu entendi. E se eu quiser entender o contrário do que você disse, você não tem nem que ficar com raiva de mim. Mas no caso da verdadeira, imagine vamos ilustrar isso, um casal vivendo segundo essa teoria dentro de casa. Um diz: olha, o café será servido às 7 da manhã. Tá bom. Aí o outro aparece às 9. Não, mas eu disse que o café iria ser servido às 7. Não, mas eu entendi que seria às 9. O que acontece com a comunicação se a gente aplicar essa teoria? Ela simplesmente acaba.
Isso destrói a comunicação. A comunicação parte do pressuposto de que eu falo com certa intenção de comunicar algo e eu espero que você entenda o que eu vou comunicar. A comunicação parte do pressuposto de que eu quero transmitir o que está na minha mente, o que eu penso, ou os meus sentimentos, e eu espero que você entenda isso. Esse é o pressuposto de toda comunicação. A partir do momento que o que importa é que os outros entendem, o que os ouvintes ou os leitores entendem, não o que o autor pretendeu, nós destruímos toda a comunicação. Mas essa é uma artimanha, e para mim o principal alvo dela é exatamente as Escrituras. Está aí a Bíblia, mas cada um entende o que quiser com ela, mas não é assim. Nós temos que entender o que Deus quis comunicar. Então ele diz, desde cedo você sabe estas sagradas letras, estes escritos. E notem, estes escritos podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sem a revelação escrita de Deus, sem uma compreensão, sem o conhecimento desta revelação, nós não teremos a salvação, não conheceremos a salvação. Veja a importância de se ter acesso, se compreender a revelação de Deus. Porque é isto que habilita a pessoa, é isso que dá sabedoria para a pessoa ser salva. E aí ele diz, toda a escritura é inspirada, soprada por Deus, mas ele também acrescenta, toda a escritura é útil, ela tem uma utilidade. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Com qual propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que nós possamos então crescer nesse conhecimento. E já vimos nas pregações anteriores que a medida dessa perfeição é o Senhor Jesus Cristo. Crescermos para sermos semelhantes a Jesus. A palavra de Deus nos exorta a isso. Este é um dos meios que Deus nos deu para cultivarmos a vida cristã. E eu gostaria de apresentar, hoje pela manhã, 6 figuras que a própria Bíblia utiliza para falar dela. 6 figuras como a própria Bíblia se retrata e sua utilidade, mostrando então por que você deve cultivar sua vida cristã através de um envolvimento profundo com a Bíblia. A primeira figura que eu quero destacar é do alimento. Várias vezes a Bíblia se retrata como um alimento, a palavra de Deus como alimento. Lá em Deuteronômio 8:3, quando Moisés se despede do povo, o livro de Deuteronômio também é um livro de despedida, as últimas palavras de Moisés, se dirigindo à nova geração de israelitas que estava para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra. Naquele momento havia apenas 3 que haviam saído já adultos do Egito, que era exatamente Moisés e Josué e Caleb. Moisés não iria atravessar o Jordão e tomar posse da terra, mas Josué e Caleb sim, e toda uma nova geração. Então no livro de Deuteronômio, Moisés relembra a história, relembra a lei, relembra as promessas, e aqui ele está desafiando o povo a tomar cuidado. E esse cuidado é baseado na lembrança. Deus, através de Moisés, diz: lembrem todo o caminho pelo qual o Senhor guiou vocês durante esses 40 anos. E ele fez isso para quê?
verso 2, para humilhar vocês, para provar vocês, para saber de fato o que estava no coração de vocês, se vocês iriam guardar ou não os seus mandamentos. Aí no verso 3, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Nós muitas vezes acreditamos que precisamos de tal coisa para viver. Sem isso eu não vivo, sem aquilo eu não vivo. E uma das coisas que nós acreditamos é que precisamos de alimento físico para viver. E Deus está dizendo para o povo: olha, eu deixei vocês sem alimento algumas vezes, foi para ensinar vocês de que o que sustenta vocês de fato é a palavra de Deus. E Jesus vai citar esse texto quando tentado por Satanás: nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus então é alimento. Em Jeremias 23, 28, ela será comparada ao trigo, aquilo que produz o pão. A palavra de Deus é nosso alimento, e um alimento nutritivo, um alimento que nutre. Em 1 Timóteo 4, 6, exortando Timóteo a expor a palavra, ele diz que era através disso que Timóteo iria expor a palavra e ser um bom ministro, um ministro com excelência do Senhor Jesus Cristo, mas que seria através disso também que ele ficaria nutrido, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Era com a palavra de Deus, com o estudo e exposição da palavra de Deus, que Timóteo ia ficar nutrido. E na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, ele usa uma figura bem interessante. Olha, abandonem o engano, a hipocrisia, e como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele usa aqui uma figura que eu acho que toda mãe aqui já tem pleno conhecimento, de uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, quando está com fome e quer comer, as mães já perceberam que ela é altamente cortês e educada, né? Ela fica ali, ela chora um pouquinho, e se a mamãe chega e diz: olha, a mamãe está com dor de cabeça, não pode agora dar de mamar a você, você aguarde aí até a dor da cabeça da mamãe passar, e a criança, o bebê, espera tranquilamente. É assim? Não. É um berreiro, né? E essa é a ideia. E quando a mamãe apresenta o seio, ele avança e suga. Esta é a imagem que Pedro está dizendo: sejam assim, sejam como estes bebês recém-nascidos, que anseiam, que desejam o genuíno leite espiritual. Anseiem por essa comida que nutre, porque é isso que vai dar o crescimento espiritual, o crescimento para a salvação. É esse nutrir da palavra que vai fazer com que vocês cresçam. Agora, façam isso porque vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Talvez a nossa ausência de apetite pela palavra de Deus seja porque nós não provamos que o Senhor é bondoso. Quando a gente está diante de um alimento que a gente já provou e gostou, e você está com fome e alguém lhe oferece aquele alimento que você já sabe que é gostoso, o que acontece? A boca chega
salivar, né? Uma vez fui num restaurante com um amigo, né? E o garçom, muito meticuloso, a gente já chegou um pouco tarde para o almoço, então já com um pouco de fome, o garçom chegou muito meticuloso e foi mostrando para a gente como é que a gente devia comer, né? Era peixe, como é que tirava a pele do peixe, e o meu amigo falou: pronto, agora eu entendo como é que meu cachorro se sente quando eu vou dar ração para ele e eu fico demorando para dar. Exatamente, estava ali ansioso, com fome, vendo aquele peixe gostoso ali para comer, e o garçom lá se demorando, explicando e mostrando. Quando a gente sabe que algo é bom, a gente tem anseio. Talvez, repetindo, a falta de apetite seja porque nós não provamos que de fato o Senhor é bondoso. E bondoso aqui é num sentido de agradável ao paladar, literalmente gostoso. A palavra de Deus não é apenas nutritiva, ela é gostosa, ela é agradável. Várias vezes no Salmo 119 nós lemos em vários versículos que o meu prazer está na tua palavra. Ela é comparada ao mel. Aí você deve lembrar que naquela época não existia açúcar, certo? Eu fiquei espantado quando eu descobri que açúcar é algo de 500 anos na história da humanidade. Eu fiquei me perguntando, como é que as pessoas viviam sem açúcar? Elas viviam sem açúcar. Conversando com alguns missionários aos indígenas, ele disse que tem algumas tribos que viveram e vivem sem açúcar. Talvez vivam melhor do que a gente que gosta de açúcar, né? Mas o que tinha de mais doce na época em que a Bíblia foi escrita era o mel. Era o que tinha de mais doce, de mais agradável em termos de doçura. E a palavra de Deus é comparada a isso, ao mel. É um alimento nutritivo e gostoso. Você deve se envolver com a palavra de Deus, porque ela é um alimento nutritivo e gostoso. Ela consegue conjugar essas duas coisas, que nem sempre outros alimentos conseguem, né? Nem tudo que é nutritivo, de fato, agrada o nosso paladar, não é? Tem algumas coisas que agradam o nosso paladar e não é nada nutritivo, mas a gente gosta. Mas a palavra de Deus consegue unir as duas coisas. Ela é nutritiva e ela é gostosa. Aprenda a isso. Aí você diz, mas eu não gosto. Gosto é desenvolvido. Gosto a gente cultiva. Algumas vezes, quando é oferecido um certo alimento para você, na primeira vez você não aprecia tanto. Mas aí você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, aí o que acontece? Você passa a gostar. Gosto é desenvolvido. Deixa-me dar alguns exemplos. Tem pequenas regiões do Brasil, são colônias europeias. Imagine só, em que eles comem alface de uma única maneira, com açúcar. Você já imaginou isso? Comer alface com açúcar, né? Agora, lendo uma vez de uma pessoa que conviveu numa colônia assim, ele disse que ele até sair dali, quando ele foi estudar fora, ele achava que essa era a única maneira que se existia de comer alface com açúcar. Aí quando ele saiu, que ele viu as pessoas comendo alface em salada com sal e azeite, isso foi altamente escandaloso. Como é que se acaba com um alface colocando? Aí ele foi desenvolvendo esse gosto e hoje também ele come o alface com sal e azeite. Eu acho que se servisse para a gente alface com açúcar, primeiro seria uma reação. Mas se a gente fosse para uma colônia dessa, trabalhar como missionário e ficasse comendo, o que aconteceria depois de algum tempo? A gente ia apreciar, gostar. Se você não aprecia a palavra de Deus, comece a ler, comece a estudar.
e o gosto virá. Aquilo que nós vimos ontem. Faça a sua parte, faça seu esforço e confie que Deus vai despertar o gosto em você. A palavra de Deus é alimento, por isso você deve usá-la em cultivar a vida cristã. Mas a segunda imagem que quero destacar, a palavra de Deus é semente. Nós já vimos isso na pregação da quarta-feira, na parábola que ficou conhecida como parábola do semeador, onde em Lucas 8:11 é dito que a semente é a palavra de Deus. E uma semente, para gerar frutos, ela tem que ser o quê? Cultivada. Se você pode ter as melhores sementes, mas se você não plantar e não cultivar, ela não vai servir para nada. Então ela precisa ser cultivada. E a palavra de Deus, que é semente, quando cultivada em nossa vida, gera a vida incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui o apóstolo Pedro faz um contraste entre a semente que gerou a gente, a semente do nosso pai, depositada no útero da nossa mãe e que nos deu a primeira vida. Uma vida corruptível, isso é, uma vida que se corrompe, né? A gente vai, conforme o tempo vai indo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo as forças, e muitas vezes, mesmo cedo na vida, a gente adquire enfermidades, adquire doenças. Então é a ideia de semente corruptível, não apenas no sentido pecaminoso, mas de uma semente que vai se corrompendo. Aí ele faz o contraste. A palavra de Deus não é assim. Ela é uma semente incorruptível. Ela gera uma vida que nunca acaba. Ela gera uma vida permanente, uma vida eterna. Então ele diz: vocês foram gerados por esta semente. Precisamos cultivar esta semente porque ela gera esta vida eterna. Sem cultivarmos esta semente, sem conhecermos esta semente, sem plantarmos esta semente, não haverá vida eterna. Lembra do que é dito em Romanos 10:17? A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Talvez você algumas vezes se queixe de sua falta de fé ou de sua fé frágil e se pergunte: como é que eu posso aumentar minha fé? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Vamos ilustrar com um relacionamento de amizade com alguém. Vamos supor que hoje você conheça uma pessoa. Então essa pessoa lhe causou uma primeira impressão e você adquiriu um grau de confiança nessa pessoa. Agora você não tem uma confiança muito grande, você tem apenas um nível de confiança. Mas conforme você vai convivendo com esta pessoa, vai conhecendo esta pessoa, o que pode acontecer com esse nível de confiança? Ele pode aumentar ou diminuir. Mas é a convivência e o conhecimento que vai dizer isso. Você vai aprender, se não, fulano está se demonstrando cada vez mais confiável. Acho até que eu posso emprestar dinheiro para ele, porque ele está se demonstrando cada vez mais confiável. E assim vai. A mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento pessoal. De uma pessoa finita com uma pessoa infinita. Mas é um relacionamento pessoal. Quanto mais conhecer a Deus, maior será a minha confiança nele, maior será a minha fé. A fé é gerada pela palavra de Deus. E em Efésios capítulo 1, verso 13,
é dito que a recepção do Espírito Santo, o receber o Espírito Santo, vem através exatamente dessa crença no Evangelho. Veja aí capítulo 1, verso 13 de Efésios. Nele também, falando de Cristo, em Cristo, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Observe bem a ordem aí. Você ouviu, você creu, e aí você recebeu o Espírito Santo. A recepção do Espírito Santo é mediada também pela palavra, pelo conhecimento da palavra. A nova vida que nós temos é pela palavra. A fé que nós temos é pela palavra. E o Espírito Santo que nós recebemos é pela palavra. Sem isso a gente não consegue cultivar a vida cristã. Precisamos da palavra de Deus para cultivar a vida cristã, porque ela é alimento nutritivo e gostoso, mas também porque ela é semente que gera vida incorruptível, vida eterna, semente que gera confiança, gera fé, e semente que traz o Espírito Santo para dentro das nossas vidas. Terceira imagem é de luz. A palavra de Deus é luz, né? Tem um versículo muito conhecido do Salmo 119 que diz o quê? Muito bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina. Em 2 Pedro 1,19, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, mostrando como o ensino que ele trouxe para aqueles seus leitores era um ensino não inventado, não era uma fábula, mas que ele, de fato, tinha testemunhado a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer assim, nós temos uma segurança ainda maior com a palavra profética, a palavra dos profetas. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. A Bíblia como uma luz no meio da escuridão, iluminando o nosso caminho. E aqui a ideia é de orientação. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ajuda a tomar decisões na vida. A Bíblia nos ajuda então a compreender a vida, a olhar para a vida e saber o que tem valor, o que não tem, o que eu devo priorizar, o que eu não devo, quais decisões eu devo tomar. Algumas vezes esta orientação vem de maneira bem específica, como em 1 Tessalonicenses 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ali está bem específico, né? Entre um pecado e um não pecado, qual é a vontade de Deus? Ali está claro, não tem dúvida, é a vossa santificação. Mas você diz, mas tem outras coisas não tão específicas assim. Como é que eu decido, por exemplo, como é que eu escolho, como é que eu sei a vocação, o lugar onde morar, um relacionamento? Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que isso se dá, né? Suponha que você viaje e queira comprar um presente para o seu pastor, pastor Wellington. Aí você vai querer comprar um presente que ele goste.
Como é que você vai conseguir comprar um presente que ele gosta se você não o conhece bem? E aí? Aí pode perguntar para a esposa. E nesse sentido, por que perguntar para a esposa? O pressuposto é qual? É que ela conhece bem ele, não é verdade? Esse é o pressuposto. A ideia é, para que eu agrade alguém, eu preciso o quê? Conhecer essa pessoa. Então eu quero experimentar a vontade que agrada a Deus, eu preciso o quê? Conhecer a Deus. Então quando eu era jovem, né, tinha aquela, não, eu quero saber o que Deus quer que eu faça da minha vida, que profissão eu sigo, com quem eu vou casar, onde eu vou morar e tal e tal. E a expectativa era como se Deus mandasse um anjo e pá, é isso, ó. É fulano com quem você vai casar, e eu quero que você faça essa profissão, ou isso, ou aquilo. A gente tem uma expectativa que, como num estalo assim de mágica, você orou à noite, e de manhã, pá, Deus já, agora eu já sei o que é. E aí eu me lembro que falando com um colega um pouco mais maduro, ele fala, mesmo, vamos supor que Deus mandasse um anjo, eu acho que você ainda ficaria, hein? Será que foi um anjo de Deus mesmo? Será que não foi um anjo do mal? Não é verdade? Agora, como é que a gente descobre? É convivendo com Deus. Você vai moldando sua mente, como diz Romanos 12:2, transformando sua mente através da absorção da palavra. Esta palavra vai modelando sua mente. Não pense que você tem mente independente. Ninguém tem. Sua mente é sempre modelada. Ou pelo mundo, ou por Deus. Aqui não tem opção. Certo? Não, eu quero pensar de modo independente. Como? Eu já carrego comigo uma certa carga genética. Já carrego comigo todo um estilo de criação, de modo como eu fui criado, de jeito de viver, de hábitos de ver a vida. Não tem isso. Minha mente já vai sendo modelada paulatinamente por situações que eu nem percebo. Nós somos formados por hábitos que a gente nem percebe. Uma vez, falando na escola dominical da minha igreja sobre exatamente essa questão de como nossos hábitos são criados, modelados por forças que nós muitas vezes não temos nem conhecimento. Após a escola dominical, um irmão chegou para mim, olha, isso que o senhor falou é interessante. Eu tenho uma mania de guardar tudo, um prego torto, talvez disso eu vá precisar, um parafuso, talvez disso eu vou guardando as coisas. Aí eu lembrei que eu fui criado no pós-guerra. E naquela época a carência era muito grande. Então ele era da zona rural, se quebrava um estribo do cavalo, quebrou essa parte, vamos guardar que vai que o outro quebra a outra parte, a gente pode juntar os dois. Note bem, na época em que ele foi criado, isto era uma necessidade. Esse irmão hoje vive muito bem financeiramente, ele não precisa estar guardando prego torto. Eu acho que dá mais até trabalho guardar um prego, é mais barato para ele comprar um prego novo. Mas o que aconteceu? A mente foi moldada, formada. Se você, por exemplo, já criou o hábito de sair de casa em cima da hora e dirigir rápido, tal, no dia que você sair faltando uma hora, não, hoje eu vou sair faltando uma hora, porque eu quero ir bem tranquilo. Quando você entra no trânsito, daqui a pouco você se pega como se tivesse, não é assim? Em cima da hora. Mas não, peraí, hoje eu não tenho pressa. Eu vou tranquilo. Aí você começa tranquilo, daqui a pouco, por quê? Hábitos. Nossa mente é modelada por forças que muitas vezes a gente desconhece.
conhece. Agora a Bíblia nos chama a refazer a mente, reconstruir a mente com outro poder, um poder que esse a gente conhece, o poder de Deus. Transformem, dê uma nova forma de pensar a você mesmo. E é assim que você vai o quê? Experimentar. Aí você começa a pensar, a ver a vida como Deus vê. E aí, diante de uma situação, Deus ilumina. Como que Deus ilumina? Você está adquirindo o jeito de pensar de Deus. É como então alguém que conhece bem o pastor Wellington, chega numa loja e vê uma camisa. Eu acho que essa camisa ele ia gostar muito. O que essa pessoa está demonstrando? Ela aprendeu a forma, num determinado aspecto da vida, de pensar. Agora isso envolve conhecimento. A mesma coisa com Deus. Especialmente os jovens aqui. Não, você vai saber a vontade de Deus, não é no estalo, pá. Mas é em cultivar um jeito de pensar semelhante ao de Deus. E aí você vai olhar para a vida, não, Deus quer isso, Deus não vai gostar daquilo. Então devemos nos envolver com a palavra de Deus. Ela é alimento, alimento nutritivo, alimento gostoso. Ela é semente, semente que gera nova vida, que produz fé e que media a presença do Espírito Santo. E ela é luz, luz que orienta, luz que dirige. Mas ela também é fogo e martelo. Jeremias 23, 29, a minha palavra é martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. A minha palavra é fogo. Jeremias capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. O martelo que se tem em vista aqui não é bem aquele martelo que a gente usa, pequeno não, era um martelo com uma massa maior de bater em pedras, certo? De quebrar pedras. Então ele está dizendo, isto é a minha palavra, ela quebra o que é duro, é fogo, fogo que consome, fogo que destrói aquilo que é a palha, aquilo que não tem a ver com o alimento. A ideia de fogo aqui tem dois aspectos: fogo que destrói o que é mal, que queima o que é errado e assim purifica, mas também o fogo que faz arder o coração. Isso aparece no próprio Jeremias, quando ele diz que chegou uma hora que ele estava tão frustrado, né? Jeremias muitas pessoas têm ideia de profeta hoje, né? Ser profeta hoje é glamuroso, né? Fulano é profeta, tal. Mas quando a gente examina a vida dos profetas bíblicos, a última coisa que esses homens tinham era glamour, certo? Sofriam, eram rejeitados, e Jeremias era um deles. Aí chegou uma hora que ele se frustrou. Que conversa é essa? Ele até disse para Deus: o Senhor me enganou, me botou nesse negócio de ser profeta aqui, e eu já não aguento mais isso. Aí ele falou: eu vou calar, eu não vou mais falar. Aí ele dizia, a palavra se tornou o quê? Um fogo dentro de mim, ardendo, não dava para ficar calado. Em Lucas 24, 32, ali os discípulos no caminho de Emaús, aí quando Jesus se retira, ele diz: porventura não nos ardia o coração, quando ele falava. Então este fogo é o fogo que destrói as impurezas, mas é o fogo que aquece, que faz arder o coração, que impulsiona a nossa vida, que nos faz amar o que deve ser de fato amado. E como martelo, vamos ler 2 aos Coríntios 10, 4 e 5, destrói então os pensamentos, os argumentos
que são errôneos. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como é que se combate o mal? É saindo por aí, prendendo pessoas, matando pessoas que discordam de nós? Não. Algumas vezes o cristianismo cultural fez isso durante a história e causou muito mais mal do que bem. Nós lutamos contra o mal, mas não lutamos com armas segundo a carne, segundo a nossa força. As armas da nossa luta são aquelas da argumentação, da exposição da palavra. Tem a ver com raciocínio, tem a ver com destruição, então, das falácias do pensamento, dos jeitos errôneos de pensar, de encarar e de expressar a vida. A palavra é este martelo que destrói o modo errado de pensar, os argumentos errados. Devemos, cultivando a nossa vida cristã, devemos nos envolver com a palavra. Ela é alimento, alimento nutritivo, alimento gostoso. Ela é semente, semente que gera vida, que produz fé e que media a presença do Espírito Santo. Ela é luz, luz que nos orienta, nos dirige, mas ela também é fogo e martelo, que destrói aquilo que é errado e que nos aquece, nos impulsiona para seguir a verdade. Em quinto lugar, a Bíblia é espada. Efésios 6,17, quando descreve a armadura do cristão, o apóstolo Paulo diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus, a espada que foi produzida pelo Espírito e é a espada que é usada pelo Espírito. Hebreus 4:12 vai falar da capacidade dessa espada de discernir, de revelar os propósitos do coração. A ideia aqui é que essa espada tem o poder de entrar em nossa mente e distinguir aquilo que é correto e aquilo que é errado, de discernir exatamente como nós devemos pensar, como nós devemos dirigir o nosso pensamento. Mas também, conforme diz Apocalipse 19, 15 e 21, é a espada que vai julgar. Ele então vai matar os oponentes com a espada que sai da sua boca. Isso é com o quê? Com a sua palavra. Jesus Cristo não precisará empreender uma luta física com os seus inimigos, com os seus oponentes. A sua palavra será suficiente para garantir a vitória. Devemos nos envolver com a palavra de Deus, por ela ser esta espada. Essa espada que ajuda a discernir, a cortar nosso pensamento, a distinguir o que é certo, o que é errado, mas essa espada que também vencerá os inimigos. E por último, devemos nos envolver com a palavra de Deus, porque ela é espelho. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24, ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois logo contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Qual é o papel principal de um espelho? Indicar
o que está errado na minha aparência. Então hoje cedo, vamos supor, se eu chegasse diante do espelho e percebesse que a minha gravata estivesse assim. Aí eu fui para o espelho, olhei e vi que a minha gravata estava assim, dei as costas e saí. Adiantou alguma coisa eu olhar no espelho? Não, né? Não sei se eu vou conseguir colocar ela do jeito certo agora, porque não tem espelho aqui, ok? Mas, tá errado, tá aí, tá, pronto, agora ficou certo. Tiago está dizendo, você vai para a palavra de Deus, ela é espelho. Ela vai mostrar o que está errado, o que precisa ser corrigido. Aí você escuta, foi bonito, viu? A pregação foi muito bonita, eu gostei muito, interessante, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E a vida continua do mesmo jeito. Para que você viu o espelho? Para nada. Ele diz, você está enganando você mesmo. Pensar que ouvir a palavra de Deus é suficiente é enganar a si mesmo. Ouvir a palavra de Deus é necessário, mas não é suficiente. A gente muitas vezes confunde essas duas coisas. Por exemplo, para nós enxergarmos, uma boa visão é necessária, mas é suficiente? Não, porque você pode ter a melhor visão do mundo, num lugar onde está tudo escuro, sem luz, você vai enxergar o quê? Nada. Você precisa de olhos e precisa de luz. Se tiver só uma delas, é necessário, mas não é suficiente. A mesma coisa. Ouvir a palavra de Deus é necessário, mas não é suficiente. Você precisa praticar. Chegar diante do espelho, ele diz, isso aqui está errado na sua vida. Tá? Pois então eu vou consertar, então eu vou ajeitar. Eu não quero mais continuar errado. É assim que a palavra de Deus funciona. O poder da Bíblia está quando ela é praticada em nós. Na minha infância até a minha adolescência, eu fui criado numa tradição religiosa em que as casas deixavam a Bíblia aberta no Salmo 91, certo? Então, naquela tradição religiosa isso era muito comum, chegava na casa dos irmãos da igreja, quase toda casa tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Na minha mente, pronto, a Bíblia estando aberta no Salmo 91, isso significa que essa casa está protegida, né? Mas é isso que protege a nossa vida? Ter lá a Bíblia aberta no Salmo 91, pode até ser um símbolo de crença, um símbolo de devoção, mas só isso aí não faz nada. Quando é que a Bíblia protege? Quando eu a obedeço. Aí está o poder da Bíblia. Aí está a proteção da Bíblia, na obediência, em conhecer a Bíblia e obedecer. Vivemos numa época em que, creio eu, todos nós aqui temos mais do que uma Bíblia, não é verdade? Todos nós aqui. E até de maneiras diversas, né? Bíblias impressas, Bíblias digitalizadas, Bíblias recitadas, né? Agora você pode dirigir e botar lá num programa, num aplicativo do celular e ouvindo a leitura. Rapaz, nós temos um privilégio, mas tão grande, que o pessoal da época em que a Bíblia foi escrita não tinha. Pouquíssimos, mas pouquíssimos tinham uma cópia escrita da Bíblia, porque era muito caro. Lembra do eunuco lá, secretário, ministro das finanças da rainha de Candace? Então ele era rico, ele era o ministro das finanças lá de um império, de um reino muito rico na época. Aí ele foi a Jerusalém comprar um rolo, um livro só,
Do profeta Isaías. Ele tinha dinheiro para fazer a viagem. O lugar autorizado na época que vendia cópias autênticas da Escritura era lá em Jerusalém, entre os escribas do templo. Ele vai lá e compra, mas a grande maioria ouvia a Bíblia lida na igreja. Por isso que tem lá Apocalipse: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, porque era para ser lida, né? Eles se reuniam para ouvir a leitura. Já nós temos o privilégio enorme de diariamente, a qualquer momento, acessar a Bíblia. O que temos feito com esse privilégio? A quem muito é dado, muito será cobrado. A Bíblia é alimento, a Bíblia é semente, a Bíblia é luz, é fogo e martelo, é espada e é espelho. Precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, pensar, meditar, memorizar, mas acima de tudo, obedecer a Bíblia, para cultivarmos a vida cristã. Sem conhecimento das Escrituras, nossa vida cristã não será bem cultivada. Amém. Obrigado, pastor. Vamos ter o nosso momento ofertório agora. E para esse momento nós vamos fazer uma oração. Convido o irmão Natanael que faça uma oração agradecendo a Deus pela oferta que será recolhida. Só avisando aos nossos visitantes que esse momento aqui é uma oportunidade da igreja, dos irmãos, e quem não puder, não se sinta constrangido, tá bom? Em ofertar. Vamos fazer uma oração com o irmão Natanael e depois vamos cantar um hino. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós ouvimos agora. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar esses ensinamentos nos nossos corações e praticá-los, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos também uma vez especial nessa oferta que será recolhida agora, para o sustento da tua casa. Pedimos que o Senhor abençoe cada um desses irmãos que irá ofertar. Nos ajude, Senhor, a usar esses recursos com sabedoria. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir o hino 133 do Louvores ao Senhor e em seguida nós vamos cantar. Enquanto os irmãos tocam, aí os irmãos podem vir pelo centro, deixar suas ofertas e retornar pelas laterais. Aí, após o ofertório, nós vamos cantar este hino. 133, Louvores ao Senhor. Quem somos nós? Amém.
Pastor Edton tem a palavra. Muito bem, meus amados, nós vamos encerrar o culto da Escola Dominical, lembrando que à noite o culto começa às 18 horas, né? 18 horas. E vamos fazer o encerramento desta conferência. Lembrando também que após a EBD haverá ensaio do grupo Ebenezer. Confirmado? Coral, irmão Juan, está? Irmãos, vamos orar pelo Benjamin, né? Ele não está bem, é o filho do Juan com a Sarinha. Então vamos orar por eles, tá bom? Por essa família. Vamos lembrar de orar pelo irmão Newton. Ele já não está podendo mais vir à igreja. Temos feito visitas a ele, né? E alguns irmãos têm já visitado. Orem por ele, tá bom? A irmã Sebastiana também, a irmã Zuleide, a irmã Maria. Vamos lembrar desses irmãos, tá bom? Então vamos ficar em pé e vamos encerrar. Nós temos conosco, né, missionários família de missionário que nos visitam. Missionário Glenn, isso? Ok. Eu vou pedir que o senhor encerre o culto da Escola Dominical. E lembrando, meus amados, que hoje à noite, às 18 horas, vamos retornar para a conferência. Muito obrigado, Senhor, para esse dia tão maravilhoso. Dá para nós, em nome de Jesus, um desejo em nossos corações, em nossa mente, em nossas vidas, para ler a sua palavra mais e mais e mais, para cultivar uma vida, um relacionamento com Deus, com Jesus, para que nós podemos estar mais perto, mais perto de Ti cada dia. Aquele versículo, quando estava escutando a pregação, Senhor, aquele versículo que está escrito lá na sermão no monte, que Jesus mesmo falou, ele diz que de partir diante de mim, porque eu não te conheço. Senhor, ajuda-nos para te conhecer através da tua santa palavra, Senhor. Isso é nossa responsabilidade, Senhor, de ficar mais perto e mais perto de Ti, cada dia mais, em nossas vidas espirituais, Senhor. Então, obrigado pelo fato que o Senhor está esperando cada dia para entrar nessa comunicação conosco. Que privilégio imenso, maravilhoso, de saber que Senhor Deus quer falar conosco. Senhor Deus quer estar num relacionamento conosco pessoalmente. Então, Senhor, ajuda-nos para entender, aprender isso mais e mais, e para cultivar essa vida espiritual contigo, para que nós podemos ser menos como nós e mais como Tu. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Assim o culto está encerrado.